Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede gravando mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, você que tem visualizado, não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar. Hoje nosso estudo bíblico é Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você que tem visualizado, não se inscreveu, se inscreva, nos ajude, deixe lá o seu comentário, deixe lá a sua curtida, que é de suma importância para nós. Amém? Então, o nosso estudo de hoje, Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Né? Ninguém será salvo pela sua própria justiça, nem pelas obras praticadas para com o seu semelhante. Porque a obra de salvação e justificação provém de Deus em Cristo Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é, sem dúvida, uma das grandes declarações do Evangelho em favor da justiça de Deus e não dos homens. As obras de justiça praticadas pelos homens não lhe dão o passaporte para a vida eterna, porque isso apenas cumpre uma função para a qual o homem foi criado. Quem se acha bonzinho demais, quem acha porque fez muita bondade no mundo, fez projeto de caridade, fez isso, fez aquilo, em ato de bondade, isso aí não garante passaporte para ninguém, não garante passaporte de vida eterna para ninguém. Porque isso foi para isso que o homem foi criado, fazer as boas obras. E a maior obra foi feita por Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós e perdoou todos os nossos pecados ali. A cedra do pecado que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Então essa foi a maior obra feita. E através dessa obra que foi feita, nós somos impulsionados a fazer boas obras. Não que isso vá dar direito à salvação, né? Porque ele me deixa bem claro, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, não dá direito à salvação a ninguém. Ainda continua dizendo no versículo, mas segundo a sua misericórdia. Essa é a expressão sine qua non do Evangelho, da verdade da nova aliança de Deus com a humanidade no que concerne ao processo de salvação dos homens. Se alguém tem o direito de ser praticante da salvação, isso não é pela sua própria justiça pessoal, mas depende inteiramente da misericórdia de Deus, que deu seu unigênito Filho para salvar a humanidade perdida. O amor de Deus ativou seus mais profundos sentimentos de misericórdia pela humanidade, ao ponto dele redimir por Cristo os homens e reconciliá-los consigo mesmo. Veja que o homem andava perdido, o homem estava errante no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação. E Deus reconcilia o homem, reconcilia a sua criação através do sacrifício de Cristo. Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo, com Deus, através do sacrifício de Cristo. Veja, ele não precisava fazer isso, mas ele fez, porque é o grande amor de Deus. E ele deixa bem claro, né? Deus ativou seus mais profundos sentimentos de misericórdia pela humanidade. Porque você já pensou, se ele tivesse feito como fez no dilúvio? No dilúvio ele devastou tudo. Só sobrou Noé e sua família. E se ele não tivesse ativado seus mais profundos sentimentos de misericórdia pela humanidade, a humanidade tinha sido toda já devastada. Mas ele mostrou ali, né, que todo o amor dele foi demonstrado para o homem através de Cristo, né, ao ponto dele redimir por Cristo os homens e reconciliá-lo consigo mesmo, reconciliar o homem com Deus. Deus não precisava disso, mas ele fez, né? Depois ele vai dizer, nos salvou. O uso do verbo no passado aponta para a obra perfeita da redenção já realizada por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 26. Romanos 3, 23 ao 26. Que ele nos traz para nós assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja que ele, no verso 24 ele vai dizer, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja que o homem, mediante a paciência de Deus, fez muitos pecados, mas mesmo assim ele não levou em conta isso, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, está vendo? Teve fé em Jesus, ele mesmo fez várias transgressões contra Deus,
mas Deus, na sua infinita paciência, não levou isso em conta, né? Não levou isso em conta. E continuou fez aquilo pelo homem que o homem não podia. Aí ele vai dizer ainda mais para nós. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e edificador daquele que tem fé em Jesus. O homem entra com a fé, e somente a fé. Porque ele não entra mais com nada, é a fé que faz com que ele seja reconciliado com Deus através de Cristo. Porque se teve fé em Cristo, ele deixa bem claro no finalzinho do versículo 26, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Teve fé em Jesus e aceitou ele como seu único, e aceitou a ele como seu único suficiente Salvador. A fé está entrando em ação, e essa fé é quem faz com que o homem seja salvo. Aí ele continua mais dizendo, pela lavagem da regeneração. A raça humana estava perdida em apuros diante da justiça divina e, portanto, precisava de um processo radical de regeneração. Uma vez que o ser humano, havia perdido o rumo para o qual tinha sido criado, vivendo absolutamente para a carne e as concupiscências do mundo, essa regeneração da alma é, em essência, o resgate realizado pela redenção em Cristo. Porque o homem estava num processo, precisava de um processo radical de regeneração. Uma vez que o ser humano havia perdido o rumo para o qual tinha sido criado. Ele perdeu o rumo para o qual foi sido criado através do pecado. E essa regeneração da alma é uma essência e o resgate realizado pela redenção em Cristo Jesus. Já que o ser humano estava totalmente perdido, totalmente envolvido na corrupção do mundo, envolvido com o pecado, e não tinha outra forma dele sair dali a não ser usando a sua fé e aceitando a Cristo para ser regenerado e reconciliado com Cristo. Aí ele vai dizer, e da renovação. A regeneração tem como resultado a renovação da alma e do espírito do ser humano para novos propósitos de vida. Por isso que se faz necessário o homem nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 5. Para que se torne uma nova criatura perante Deus. É justamente isso que ele nos ensina o mesmo autor em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Que de que está em Cristo, nova criatura é essa, que tu se fez novo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3 e 5. Versículo 3 e versículo 3 a versículo 4. Evangelho de João, capítulo 3. Aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, que Nicodemos era um doutor da lei, mas foi conversar com Cristo à noite, para que ninguém visse ele conversando com Cristo. Aí diz assim, Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe no versículo 3 que ele diz que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja que Nicodemos até aquele ponto ali não estava entendendo nada. Versículo 5, Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 ele diz que não pode ver. E no versículo 5 ele diz que não pode entrar. Faz necessário nascer de novo nascimento da água e do Espírito. Água para a lavagem do corpo e do Espírito, para que o Espírito comece a controlar todos os nossos passos. Por isso que ele diz, é necessário nascer de novo, para que se torne uma nova criatura perante Deus. É justamente isso que nos ensina o autor de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E ele vai dizer mais, do Espírito Santo. O agente causador desta regeneração e renovação do novo homem é efetivamente o Espírito Santo de Deus. Não se percebe facilmente a ação do Espírito do Senhor na vida das pessoas, porque sua função é glorificar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas ele é quem torna o pecador um fiel servo de Cristo. Quando nós deixamos o Espírito Santo controlar a nossa vida, nós passamos, através dele, a ser um fiel servo de Deus.
Mas quando nós deixamos o Espírito Santo ausente da nossa vida, nós não vamos conseguir ter capacidade, ter força para ser um verdadeiro servo de Deus. E muitos têm aí abandonado a igreja por conta disso, que ele não está deixando o Espírito Santo tomar conta da sua vida, não está deixando o Espírito Santo controlar os seus passos. E sim, muitas vezes preocupado só com as coisas do mundo. Nós estamos passando em um mundo totalmente complicado, um mundo difícil, mas o apóstolo Paulo já nos alertava sobre isso, que nós íamos ter tempos trabalhosos, tempos difíceis, os tempos difíceis já estão aí. E muitos, na dificuldade, esquecem o que Jesus fez em sua vida, o que ele tem feito, o que ele tem proporcionado para ele, e começam a olhar mais para as coisas do mundo, achando que o mundo é melhor, mas o mundo não é melhor. O melhor é estar com Cristo, ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Então que você possa assistir o vídeo, possa curtir, comentar. Se possível não for inscrito, se inscreva para nos ajudar. E em breve estaremos gravando mais outro vídeo com essa mesma ênfase, estudos bíblicos da palavra de Deus, para que nós possamos aprender cada vez mais. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.